Oh, bom, pessoal, bem-vindo, Celso. Celso faz parte da equipe da Wings para o Brasil, ele vai explicar como. Pati Lage. Pati. A Pati leva conosco uns 3 anos já, né? 4? Não, tudo isso? Nossa, você não mudou, hein? Tá bonita. Então, a Pati, ela só é 6 vezes, campeã mundial de Jiu-Jitsu, tá? Só 6 vezes. E a que não foi é porque estava em lesão, que foi o anterior, né? E ela vai conversar desta lesão, porque além da parte de treinamento e trabalho de força e tudo mais, com a Patti, ela é também um exemplo de reabilitação de atleta. E como exemplo de reabilitação de atleta, também temos aqui o Dr. Barone, que também vai explicar quem que é, porque senão aqui vou me estender muito. Mas médico do esporte e cirurgião ortopedista, né? E Alex Evangelista, não precisamos de apresentar ele, e meu amigo Alex Burello, que além de muitas coisas que eu já nem falei lá, se ele quer falar, tudo bem, além de muitas coisas, ele faz parte da equipe mais top, mais elogiado e mais premiado do mundo do MMA na UFC. Então ele vai falar, mas não vai falar agora disso não, isso talvez um pouco, mas ele vai falar da experiência pessoal dele com a MS, né? Já estão vendo que é cara grande e tinha alguns problemas por aí que a MS ajudaram bastante e isso fez que ele se interessasse em ajudar, né? Porque uma das coisas bacanas deste evento é que todas as pessoas que estão aqui têm um vínculo de um jeito ou outro com a Wench Pro Brasil e muitos deles de maneira espontânea, de maneira natural, vendo o quanto isso está ajudando pessoas em todos os âmbitos e querem participar desta história toda, desta família toda. Então, vamos dar início para falar primeiro quem? Quem quer primeiro? Pati? É a mulher, né? Não é isso? Então, vai iniciar a Pati e é isso. Aproveitem, escutem e peguem ideias, que é muito interessante. Bom dia a todos. Obrigada pelo convite, Xavi. Bom, para quem não me conhece, eu sou Patrícia Lage, eu sou atleta de jiu-jitsu, fui uma das primeiras mulheres no mundo a receber uma faixa preta, estou na caminhada há muitos anos, tenho 44 anos de prática esportiva, tá? Praticamente nasci dentro de um tatame, sempre treinei em alto rendimento a vida inteira, e chega uma hora na vida do atleta que ele não tem mais muito para onde crescer, né? Foi o ponto onde eu conheci o Xavier e a eletroestimulação. Eu posso dizer que foi um grande divisor de águas, mesmo tendo a vida inteira treinando de uma forma, eu descobri uma cerejinha de bolo que estava faltando. Eu posso dizer que nesses últimos 4 anos a minha performance foi de muito boa para praticamente excelente. Então, isso para atleta em alto rendimento, que participa de competições, é muito importante, porque faz diferença, né? Chega num ponto, todos os atletas fazem boas dietas, têm bons treinos, fazem tudo certinho, tudo bonitinho, treinam tecnicamente, tá todo mundo igual, né? Falta um diferencial. De repente, no meu caso, foi a eletroestimulação. Então, desde que eu conheci a eletro, minha performance aumentou absurdamente. Eu posso dizer isso com resultados de eventos, de campeonatos mesmo, tá? Enfim, mas acho que uma coisa muito importante, né, na parte de lesão, eu tive uma lesão muito importante em 2023. Não aconteceu por conta de um evento específico, né? Muito tempo treinando em alto rendimento. A vida do atleta de alto rendimento, todo mundo fala que não é aquela coisa saudável, né? Porque a gente sempre está no extremo, mas a gente gosta.
Enfim, e a gente tem que lidar com as consequências disso. Uma delas foi uma lesão que eu tive na cartilagem do quadril, na articulação do quadril, perdão, e isso ia me tirar por um bom tempo, né, da prática esportiva. Conversando com o meu ortopedista, com o meu médico do esporte, precisava de uma cirurgia, e então marquei a cirurgia, conversei com o Xavier, com o Celso, com o pessoal lá da Eletro, falei assim, vou ter que operar, né, então eu preciso, quanto mais forte eu conseguir operar, melhor. Mas como que eu vou ficar forte, manter uma musculatura forte, se eu não podia trabalhar com carga, né, na musculação? Então, eles montaram um treino para mim durante 30 dias, específico para o meu fortalecimento de membros inferiores. E dessa forma eu consegui operar. O ortopedista, aqui um ortopedista para poder falar, né? Cirurgia de quadril, entre 6 a 8 meses para eu poder voltar a fazer um bom treino, né? Eu voltei a treinar em 4 meses e com 6 eu estava competindo no Mundial. Então, assim, por que isso? Eu me empenhei na minha reabilitação, eu tive uma grande ajuda, né, da eletroestimulação, e eu acredito que só por conta disso que eu consegui ir além, né? Então, e antes disso eu tive lesão do joelho também. Quando eu entrei para a eletro, eu estava com o LCA praticamente rompido. Hoje eu não precisei operar, estou aqui 100%. Depois dessa cirurgia do quadril, eu tive um bom tempo, né, para até retomar a força. Eu não conseguia fazer treinos com carga em academia, então minha musculação ficou bem, meu treinamento físico ficou bem comprometido. Eu só conseguia treinar membros superiores. Na eletroestimulação, aos poucos, eu fui retomando essa minha força. Quem me via fazendo treino 1 ano atrás, eu não conseguia ficar equilibrada numa perna só. Hoje eu já estou fazendo muitas estripulias lá, né? E estou retomando essa parte de força, estou ganhando, voltei com a musculatura da perna direita, está começando a ficar igual da perna esquerda. Eu sempre fui muito forte do lado direito. Então, assim, mais um ano que eu não perdi praticamente nada. Eu mantive e fui ganhando cada vez mais. Coisa que eu não vejo com muitos colegas meus que fazem, que são acometidos de lesões e tal. E assim, a perda muscular que eles têm é muito grande, né? E aí com isso, a volta esportiva é muito demorada, é muito lenta. Então eu dou meu testemunho aqui para vocês, com certeza que a eletroestimulação foi o que me ajudou e é o que me ajuda na manutenção de musculatura, na recuperação de lesão e a cerejinha do meu bolo que não pode faltar. Bom, precisa falar mais nada, né? Alto rendimento, atleta, lesão, mantenimento do treinamento. Obrigado, Pati. Ter a Pati conosco, ela já é integrante da equipe da Winch Pro, ela começou muito no início, então eu fico muito feliz. O ano passado não conseguimos encaixar, se você estava viajando, mas eu fico muito feliz ter você aqui conosco hoje, dando este depoimento, que certeza que todas as pessoas aqui, que acredito que são os que têm mais interesse, né, porque seria bom poder estar nos dois lugares, né, porque aí era pré e pós-operatório, mas os que estão com mais interesse no que é condicionamento físico e performance esportiva, o depoimento da Pati, eu acho que é fortíssimo. Eu não sei se encaixar agora o doutor, talvez seria um momento, né, para falar disto, que a Pati iniciou, né? Então, é sua palavra, Barone. Obrigado pelo convite, Xavier. Meu nome é Paulo Baroni, eu sou médico ortopedista, cirurgião e médico do esporte. O que a Paty falou para a gente é o nosso desafio dia a dia no consultório. É você pegar um atleta que tem uma lesão e, para ele, a lesão mais importante é sempre aquela, no momento. E
tentar fazer o diagnóstico correto e, a partir desse diagnóstico, propor o melhor tratamento, né? E isso, como eu falei, é sempre um desafio. E o tempo todo surgem metodologias que nos estimulam a, eventualmente, mudar o nosso jeito de pensar, né, frente à reabilitação. Quando surgem relatos individuais, é que nos estimulam a ir atrás, a pesquisar, a entender se aquela metodologia faz sentido, baseado em ciência. Tá? Então, esses relatos nos estimulam. Na minha clínica de medicina esportiva, o meu ex-sócio, o Dr. Rogério Neves, médico fisiologista, ele trouxe a eletroestimulação em 2016. Nós começamos engatinhando a usá-la na reabilitação dos nossos pacientes, dos nossos atletas, e fomos tomando gosto pela coisa. Fomos vendo os resultados interessantes, rápidos, eficientes, seguros. E, há mais ou menos 1 ano e meio atrás, houve essa possibilidade de parceria com o Xavier. Mudamos a nossa máquina, o nosso equipamento, e, por surpresa nossa, ficou mais seguro, mais eficiente. Tá? E, como curiosidade, eu também já sofri uma lesão de LCA, fui submetido à cirurgia, jogando futebol. Eu jogo ainda futebol, eu participo de campeonatos dentro do clube que eu jogo em equipe veterana. E o ano passado eu fui me preparar para jogar o Campeonato Mundial Sênior, de 60 anos. E resolvi fazer um treinamento, o Xavier me convidou, vim fazer o meu treinamento aqui, e realmente a gente sente a melhora e a eficiência do método. Frente a isso, começamos a nos entender para também ir para a área de pesquisa. Então, hoje já existe um projeto em comum para estudar os efeitos da eletroestimulação de corpo inteiro em algumas situações de lesões do esporte. O desafio sempre é a reabilitação. Então, na ortopedia, na medicina esportiva, tem um campo muito, vamos dizer assim, amplo de uso. No preparo de uma cirurgia, na reabilitação pós-cirúrgica, no acompanhamento de idosos que precisam melhorar a qualidade de vida, treinamentos específicos, sem haver uma lesão em tratamento. Então, a gama de utilização ela é muito interessante. E isso vai fazendo com que a gente se apaixone pelo método, mas a ideia é sempre tirar aquela visão de apaixonado. Porque apaixonado, às vezes, a gente fica meio cego com o método. E usá-lo na potência máxima, que é o que você estava falando antes. A gente tem, estudando metodologia, você vai aumentar a segurança do uso e entender como usar o equipamento, não como um Fusca, mas como uma Ferrari. Tá? Sem fazer apologia a nenhuma marca, pelo amor de Deus. Então, o nosso desafio no dia a dia é esse. Tá? Então, acho que é o recado de todos nós, como uma equipe transdisciplinar, trocando ideias e aprendendo. A gente, como médico, ortopedista, cirurgião, a gente está o tempo todo aprendendo junto. Tá? Então, como experiência própria, eu fiz esse treinamento durante 4 meses, realmente senti uma melhora. Lógico, quando você relata o seu caso, o valor científico que você dá é mas é sempre interessante ouvir esses relatos. E não por acaso o nosso time foi campeão. Não pela minha performance, mas pelo time inteiro. Mas eu dei a minha contribuição lá. Tá? E a gente tem visto, e é um assunto interessante para discutir depois, no preparo pré-operatório, como essa metodologia pode nos ajudar. Não como Fusquinha, mas como Ferrari. Tá? Então, é uma coisa interessante para debater depois com calma. Atleta de alto rendimento, médico ortopedista, cirurgião e relatos pessoais e profissionais, né? Porque no fundo é o que ele fala. Quando você sente em você e você vê as diferenças, é nítido.
Só que eu tomo nota do que está falando, da dosagem, né? Porque temos tendência a exagerar às vezes. E isso na Ferrari. E a Ferrari tem que saber levar ela, senão sai das curvas assim, um pouco dando bandazos. E a responsabilidade dos profissionais que mexem no equipamento é básico, né? Porque eu sempre falo o seguinte: você tem uma Ferrari, ok, e você coloca o cliente aí na carona, você quem dirige, só que no momento de dirigir você sai do carro, né? Aí só vai o cara dentro, porque é o cliente e o paciente que recebe a corrente da maneira que o profissional configura e dosa. Então, isso é importante, por isso da importância da formação, da importância de fazer os cursos e tudo o que a marca facilita para entender bem a metodologia. Esta, esta intervenção do Alex, ela, não vou falar que esteja improvisada, mas quase, quase. E sendo na mesa, né, porque com o doutor vamos ter mais tempo para conversar, ele vai ter no domingo, né, que vamos ter uma mesa de 30 minutos, né, e com o Alex também, e com o Alex não tanto. E eu aproveitei para que nesta fala dele também possa encaixar um vídeo que vocês vão assistir. Mas eu já vou passar a palavra nele para explicar o que ele gostar, ficando à vontade. E primeiramente agradecer ao Alex, porque foi da última hora, ele chegou de viagem, ele estava... Explica para onde você estava. Os lutadores nas turnês do UFC. Um dos meus trabalhos, né, eu sou empresário, e acho que eu vou fazer só um parênteses antes, Xavier, eu sou basicamente um compêndio de lesões aqui, né? Todas as lesões aí que vocês citaram eu já tive. Eu tive uma carreira amadora como artista marcial em diversas artes, rugby universitário, joguei NCAA, tive um ponto na minha carreira alto como profissional do futebol americano, tricampeão estadual, seleção brasileira. Então, eu já vivi todas essas experiências de alto rendimento e essas experimentações. Eu sou basicamente um produto do que o Alex Evangelista falou. O pessoal que assistia ao Rock Balboa tinha um CREF provisionado e ia aplicar nos alunos ali. E eu, hoje em dia, eu sou um cara PCD, eu tenho carteira PCD, eu tenho registro, eu tenho uma série de lesões. Tem dias que, basicamente, eu não tenho força suficiente para andar. E, por muito tempo, eu lutei contra as lesões, pagando o preço. Não me arrependo de nada que eu fiz, mas pagando o preço por uma carreira muito ativa, em paralelo a uma vida empresarial e acadêmica. E, em função de uma amizade Daniel Nakamura, Angélica Nin, que me trouxeram para cá, falaram assim: você precisa conhecer uma pessoa que tem muitos valores conosco, uma pessoa que talvez tenha a chave para você ter um pouco mais de qualidade de vida. E eu vim para cá sem grandes expectativas, porque nesse momento da minha vida eu estava pensando em hidroginástica ou pilates, né? Tava aquele desânimo. E para quem vem de um background mais hardcore, imagina pôr a touquinha aí para a piscina, é o fim do mundo, né? E quando eu vim para cá e eu vi as possibilidades com o Xavier e a gente começou a fazer as experimentações, eu passei por um grande período de incredulidade, justamente por ter um conhecimento limitado do que é eletro e os testemunhos até meio falaciosos de pessoas que vinham e traziam equipamento como um cara que vai melhorar os glúteos, o cara que não vai treinar, mas vai ter o resultado. Então, aquilo, eu já vim para cá com alguns preconceitos, né? Até trouxe para o Xavier, ele falou assim: calma, venha e empiricamente descubra. Né? Então, essa minha jornada foi muito incrível, né? Hoje eu tenho muito mais funcionalidade, os treinos são, de fato, extremamente desafiantes. Como um atleta de várias modalidades, eu posso passar esse testemunho com segurança, e os resultados foram tão grandes que aí a gente resolveu criar uma ponte com a equipe dos Fight Nerds, né? Hoje eles ganharam os quatro dos principais prêmios. Vamos fazer o seguinte, vamos passando o vídeo sem sonido, sem sonido, e você vai falando aí, tá? E assim conseguimos encaixar um pouco melhor o tempo. Então, aí na mesa, estão prontos?
Sim? Então, vamos entrar no vídeo e você, Alex, vai seguindo falando, deixa aí o vídeo rodando, explicar quem que são os caras e tudo Legal. mais. Acho que então teria que tirar o áudio, porque ele tem até Isso, uma trilha sonora. Isso, porque Pode está ir direto para o vídeo. sem áudio, por favor. Eu vou falando enquanto isso, e a gente começou a construir essa ponte. A gente já tinha tido até algumas experiências com um dos nossos lutadores, o Caio Borralho, que veio fazer algumas sessões com o Xavier, sessões precedentes ao meu contato e à minha experiência. E aí a gente começou a fazer essa aproximação para trazer os atletas de alta performance e fazerem a experimentação. Entretanto, e esse é o momento que a gente está hoje, os preparadores físicos, o pessoal que está trabalhando diretamente, eles sentem uma escassez de papers que comprovem como que a eletro pode ser aplicada dentro do cenário de alta performance e rendimento. Mas a gente já tem a prova de fato, testemunhal deles também, que vieram, fizeram as sessões com vocês e falaram, opa, espera aí, a gente está meio que vendo um negócio extremamente desafiador. Então, Alex, estamos costurando isso mesmo. Se alguém, na minha opinião, tá? Isso cada um tem a sua. Mas se alguém tem conhecimento de verdade na aplicação da eletroestimulação em alto rendimento, este senhor. Estamos falando. Senhor, não. Não, este homem daqui, tá? Na aplicação, ele tem todo o conhecimento, tá? Ele tem todo o conhecimento técnico, teórico, tudo. Mas na aplicação, são muitos anos da aplicação da eletroestimulação em atleta de alto rendimento, principalmente no futebol, mas não somente no futebol. Então Alex, isto está se costurando, né? Aliás, só deixando fluir, porque as coisas estão acontecendo assim mesmo, se deixando fluir, né? Mas vai lá. Esse cara pulando aí foi momentos, dias de glória, né, turma? Mas acho que pode passar mais um pouquinho. E realmente a gente trouxe eles aqui para fazer uma experiência, um mais focado, ele estava com uma lesão no joelho, precedente a uma das maiores lutas, inclusive um deles é o Ruf, outro é o Jean Silva. O Ruf estava com uma lesão no joelho, num processo de recovery, ele veio fazer uma sessão aqui com o pessoal, experimentar. Eu acho que o Celso pode até comentar a parte técnica desse evento, como que eles performam. Estou na frente, eu vou sair daqui. Como que foi o ocorrido. O Jean foi focado realmente muito mais em explosão, em treinos funcionais. E a gente teve esses momentos aqui de muita felicidade e hoje a gente está querendo construir essa ponte com eles para que a gente possa ter mais uma aplicação com finalidade e não só na reabilitação, que hoje eu posso confirmar tudo que eu vivi e como eu sou muito mais funcional, hoje tenho qualidade de vida, mas também focando em trazer os atletas de alta performance do UFC e da Fighting Nerds. Dá para ver. Os abdominais. E todos eles deram depoimentos muito positivos sobre a sessão e o trabalho que eles fizeram aqui. Maravilha, que dia bom. Legal, isso, né? Foi bom. Um grande evento. Então, eu vou encaixar já. Estamos falando quem ia falar primeiro, então está se encaixando muito bem. Eu gostaria que agora o Celso explicasse, né? Porque o Celso está há muitos anos já comigo na Wench Pro Brasil, bem do início. E como fiz essa pequena apresentação no início, ele é educador físico, especialista em fisiologia do exercício e teve um passo pelos Santos, mas eu acredito que o seu top profissional está linkado à eletroestimulação. Ele, dentro da Wench Pro Brasil, toma conta de todos os atletas de alto rendimento. Se não ele diretamente, porque temos bastantes, ele faz todo o acompanhamento, toda a programação dos treinos dos atletas profissionais. Então, Celso, esse é o momento. Tá com você a palavra. Bom dia, pessoal. Então, como o Xavier falou, a gente faz a parte de coordenar a parte de performance dos atletas, né? E voltando nessa parte transdisciplinar, a gente tem que trabalhar o que eu converso com os atletas. Eles chegam lá, a gente faz uma parte de
potencializar o que eles estão fazendo, não atrapalhar. Então, falando um pouco da Paty, a Paty chegou nessa época de lesão, a gente conversa com o médico, conversa com o fisioterapeuta para seguir a mesma linha e falar a mesma linguagem, né? Vou até falar sobre o treino do Ruf e do Jean, que foi bem engraçado. O Jean chegou, eu falei, Jean, que fase que você está de treinamento? O que você está fazendo? Ah, ele tinha uma luta próxima, e ele falou, tô com uma lesão no joelho, só que eu quero finalizar o cara desse jeito. Ele mostrou um vídeo, ele dava duas cambalhotas e acertava o cara na cabeça. Eu falei, Jean, você não tem joelho, como é que você vai fazer isso? E aí ele falou, não, vou dar um jeito, vou infiltrar. Eu falei, então, em relação à parte do seu treinamento, o que a gente vai fazer? A gente trabalhou a parte de membros superiores, a gente fez uma parte mais isométrica, sem muito movimento. Isso na nossa parte lá, né, ativando essas fibras do tipo 2B, que é uma coisa, por ele estar lesionado, fica mais difícil da gente fazer esse trabalho, né? E aí a gente focou na parte mais de membros superiores ali, a gente trabalhou até um pouquinho de explosão. Já o Jean já fez um trabalho mais intenso, um trabalho mais forte, né, focado numa resistência de força, pensando no UFC, pensando no MMA. Ele vai ter que ter potência até o 5º round. Então, a gente, junto com os treinadores, tenta desenvolver isso, né? E é isso. Em relação à parte de coordenar essa parte de performance, é sentar com cada atleta, fazer uma avaliação, né, conversar com os treinadores e começar a agregar. Então, hoje a gente tem atleta de MMA, tem triatletas, tem atletas do futevôlei. Então, é tentar agregar com essa parte de performance em cada modalidade, né? A gente trazer e trabalhar com essa parte de especificidade. Gente, já estamos perdendo um pouco o tempo, agora é o momento do coffee break. Como o Celso tem palestra específica para falar de alto rendimento e o Alex ainda tem 1 hora, ele é o mais privilegiado aqui no evento tudo, então... Expulsou, Daniel. Mais ou menos, 2 vezes já van. E com o Barone também vamos ter um pouco mais de tempo. E o Alex foi assim, encaixe de última hora, né? Mas eu acredito que temos aportado muita coisa aqui. E vamos encerrar essa mesa para ter um tempo para fazerem aqui um café, tomar água.